Obrigada, Senhor, ó Deus, pelos louvores que nós podemos ouvir. Nós te agradecemos, ó Pai, por este culto nessa noite. Colocamos a vida do pastor Fernando diante do Senhor. Usa o teu servo como instrumento da tua palavra, ó Pai, para que a palavra que for ministrada chegue ao coração das pessoas que estão ouvindo. Entre em cada lar, Senhor. O Senhor conhece todos que estão ouvindo neste momento, que o Senhor possa tocar corações, ó Pai, corações que estão aflitos, Senhor, ansiosos. Tu sabes, ó Deus, o que cada um precisa, Senhor, que o Senhor possa ir nos lares, que todos possam sentir, Deus, a Tua presença, Senhor. Cuide, Pai, dos seus filhos, Senhor. Cuide das pessoas, ó Pai. Nós estamos ansiosos, nós estamos aflitos por tudo isso que nós temos vivido nesses últimos meses, mas sabemos, Senhor, que o Senhor é dono de tudo, que nada, Pai, absolutamente nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E nós cremos, Pai, que nenhuma provação vai cair na nossa vida que não seja humana e que nós não possamos suportar, porque isso o Senhor deixou na Tua palavra. Nos ajude, Senhor, nos ajude a nos mantermos firmes no Senhor, nos ajude a nos mantermos vigilantes, Senhor. Nos perdoa pelas vezes que desanimamos, Pai, pelas vezes que perdemos a esperança, a fé, Senhor, porque Tu sabes que nós somos pecadores, porque somos imperfeitos, mas nós precisamos do Senhor. Fica, Senhor, fica conosco. Vai em cada lar agora, Pai, que o Espírito Santo do Senhor possa tocar em cada vida, Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos por essa noite, por essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado a Silvana, Mateus. Temos aí por trás das câmeras também o Bill, o Nani, que todas as vezes tem feito com carinho e amor essa transmissão para chegar até a sua casa com essa qualidade de som, de imagem. Nós louvamos a Deus por essas pessoas que têm trabalhado para que o Evangelho continue sendo pregado e anunciado, tá bom? Hoje eu quero trazer uma palavra que está no livro de Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1. Você abre aí na sua casa a Bíblia, o seu tablet, o seu celular, o seu computador. Deixa aberto no capítulo 1 de Josué e eu vou dar um recado extremamente importante para nós e rápido. O recado que nós temos é que nesse domingo nós teremos a ministração da Santa Ceia do Senhor. Então nós hoje estamos na quinta-feira e eu queria pedir a vocês comprarem já o suco de uva, deixarem separado também o pão de forma, para que no domingo às 19 horas, às 7 horas da noite, nós possamos então participar da Santa Ceia juntos, espiritualmente falando. Nós estaremos aqui da igreja participando e trazendo, levando esse culto até você, a mensagem, o louvor. E depois da palavra de Deus, nós estaremos então ministrando a Santa Ceia. Você deve ter os seus elementos aí na sua casa, para que juntos nós possamos participar da ceia. Lembre-se de tirar uma foto, para que a gente possa também divulgar esse trabalho que nós temos feito, né? Mesmo online, mesmo você da sua casa, que a gente possa divulgar para os outros, que a igreja não para. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Antes a gente reunia aqui de quinta 50, 40, 60 pessoas. E hoje a gente reúne muito mais através da transmissão desse culto online. Nós louvamos a Deus. Sabemos que os tempos são difíceis, que nada substitui a igreja física de nós estarmos juntos. Só que a igreja não para. E a igreja prevalece diante de tudo aquilo que a gente tem passado nesses dias, tá bom? Então fica com essa palavra de Deus ao seu coração. E o último recado aqui que eu quero dar, na verdade são dois. Às 10 horas da manhã no domingo nós temos o NASA Kids, que eles estão fazendo a transmissão pelo Instagram da nossa igreja, @nazareno
RP. Desculpa, esse é o da nossa igreja, né? NASA Kids RP. Nós estamos nesse canal do Instagram. E o último aviso, agora verdadeiro, é que nós estamos arrecadando alimentos, roupas e principalmente leite, para nós doarmos a uma entidade, né, uma casa de apoio à criança, no bairro Heitor Rigon, aqui em Ribeirão Preto. Então, que você possa trazer as suas doações, você pode trazer no domingo, a partir das 5h30, na quarta-feira, após as 2h da tarde, até mais ou menos umas 5, e na quinta-feira também você pode trazer. Nós ficamos aqui na igreja das 7 às 9 da noite. Então você pode trazer também a sua colaboração. No sábado próximo, a Laís com a Monique, elas estarão indo lá nessa casa da criança para distribuir as doações. Nós já temos recebido algumas doações e nós queremos ainda continuar pedindo, porque não é para nós, é para ajudarmos outras famílias necessitadas aqui da nossa cidade de Ribeirão, tá bom? Então vamos lá. Josué, capítulo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos aqui desse texto. A partir do verso 1 diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E o último versículo: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que Deus possa falar conosco através dessa palavra. O tema da mensagem de hoje é: seja forte, seja corajoso. Talvez você deve estar pensando: pastor, esse texto Deus escreveu a Josué. Talvez você deve estar pensando que essa palavra ela só encaixa para a vida de Josué. E a nível de introdução eu quero dizer que essa palavra ela se encaixa para mim, ela se encaixa para você. Ela se encaixa para todos aqueles que desejam permanecer debaixo do cuidado, da mão e da provisão do Senhor nosso Deus. Essa palavra ela vem de encontro àquilo que nós temos enfrentado nos dias de hoje. O texto aqui, para não tirar do contexto, fala da morte de um grande homem chamado Moisés. O texto fala no versículo 2 que Moisés morre. E a palavra de Deus que vem a Josué é: dispõe-te, passa agora esse Jordão, tu, esse povo e a terra que eu te dou aos filhos de Israel. A palavra que vem ao servo dele agora, Josué, é: tenha disposição para fazer aquilo que eu estou mandando. Uma das coisas que nós precisamos entender em meio às lutas, em meio às guerras, em meio às dificuldades que nós enfrentamos na vida, é que nós precisamos em primeiro lugar ter disposição. Além de você ser forte e corajoso, você precisa ter disposição. Disposição para acordar cedo, disposição para trabalhar,
disposição em obedecer a palavra de Deus na sua vida, disposição para orar, disposição para ler e meditar na palavra que Deus deixou a você, ter disposição em enfrentar o dia, ter disposição e ânimo para enfrentar as lutas que você travará durante os seus poucos dias aqui na terra. Uma das coisas que nós temos sido bombardeado pelas trevas, por Satanás e seus demônios, é a falta de disposição, ou melhor dizendo, desânimo. Esses dias ruins, esses dias maus que nós temos, todos nós passado, a primeira coisa que nós devemos tomar cuidado e vigiar é para que esse desânimo não entre no nosso coração. O desânimo, ele é como uma erva daninha que pode destruir uma plantação de qualquer coisa. E ela é uma erva que entra e ela vai se espalhando no nosso coração e pode muitas vezes nos levar à depressão, à ansiedade e tantas outras coisas. Por isso que a palavra de Deus, depois da morte de Moisés a Josué, é, em primeiro lugar, dispõe-te, tenha disposição, levante. O pranto já deve ser passado na sua vida. Moisés, ele não vai voltar, e você precisa assumir o seu lugar e continuar a sua batalha, a sua jornada terrena. Diante de mortes, diante de perdas, diante de lutas e crises que nós enfrentamos na vida, então, nós precisamos entender que nós precisamos ter disposição e ânimo e força para cumprir o chamado de Deus e o propósito dele na nossa vida e através também da nossa vida. É interessante que sempre que pessoas próximas a nós, pessoas que são às vezes um arrimo de família, um pai de família, quando elas morrem, nós abalamos, nós sentimos. Por isso que a palavra de Deus a Josué é: tenha disposição, Josué, porque agora Moisés morreu. E quando a gente fala da morte desse grande homem chamado Moisés, a gente está falando de uma grande perda. Nós estamos falando de uma perda enorme, gigante, porque Moisés havia tirado o povo do Egito, da escravidão, e ele estava então conduzindo o Israel de Deus, o povo de Deus, até a terra prometida que era Canaã. E nesse interim ele morre. Nesse interim deles entrarem na terra prometida, há um cessar da vida de Moisés. Um homem sábio, um homem valente, corajoso, um homem que teve o seu chamado atendido por Deus e por ele, um homem que se dispôs a tirar mais de 2 milhões de pessoas da terra do Egito e levar até essa terra prometida, um homem que andou 40 anos pelo deserto com uma multidão de gente, de pessoas, um homem que você vê poucas vezes reclamando. Moisés, se não for o maior, ele foi um dos maiores líderes que Israel já teve. E agora ele morre. E ele, de forma aqui, lógico, simbólica, ele está passando o bastão a Josué. E Josué, ele tem que ter disposição para enfrentar esse grande desafio na vida dele. E diz a palavra então que Deus continua falando com Josué e também conosco. Ele diz: olha, Moisés morreu, você vai se dispor, você vai levar esse povo até a terra que eu prometi. Agora você precisa entender algumas coisas. E a primeira delas é que todo lugar que pisar a planta do vosso pé vai ser dado por mim. Como eu prometi a Moisés, assim também eu cumprirei na sua vida. A promessa de Deus, a palavra de Deus, é aquela que nos garante segurança, é aquela que nos dá coragem para enfrentarmos as grandes batalhas que nós temos na nossa vida. Deus está falando: você tem que ter disposição, mas você não pode perder da sua mente, ou na sua ideia, no seu coração deve estar registrado que aonde você pisar a planta do seu pé, eu vou dar a você, eu vou te abençoar. Assim como eu prometi a Moisés, eu também vou cumprir na sua vida. Mesmo em meio às crises que você está enfrentando, saiba disso, que aonde você pisa é um lugar que o Senhor abençoa, que aonde a gente anda por essa terra é o lugar onde Deus manifesta a glória dele
nas nossas vidas por misericórdia e graça, e é isso que nos faz ter coragem para nós continuarmos a nossa jornada. No versículo, eu quero pular aqui o 4, já ir para o versículo 5, e diz assim: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Aprenda essa lição também, que diante dos desertos da vida, Deus fala para cada um de nós essa noite: eu não vou te deixar e eu não vou te desamparar. Isso aqui é interessante, parece que uma coisa está ligada à outra, né? Ele diz assim: eu não te deixarei e nem te desampararei. O que Deus está querendo dizer é que Ele vai estar conosco, Ele não vai nos deixar, Ele não vai deixar eu e você jogados ao léu, né? Eu acho que eu vou melhorar esse ao léu, né? Ele não vai deixar a minha vida como um barco que está num grande mar diante de uma tempestade à deriva. Esse Deus, Ele vai estar conosco, Ele vai estar do nosso lado, Ele vai estar nos fortalecendo. O salmista, no Salmo 23, que eu lembrei aqui agora, olha o que o salmista reflete. A reflexão que ele faz do cuidado de Deus na vida dele. Olha aqui, versículo 4 de Salmos 23, que é o Salmo de Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu bordão, né, o teu cajado me consolam. Olha como que se encaixa perfeitamente aquilo que Deus está falando conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Josué 1, no versículo de número 5, fala: não te deixarei. É a mesma coisa. Davi está falando: eu sei que o Senhor estará comigo nos vales da vida. E aqui Josué, que foi o sucessor de Moisés, ele está ouvindo da parte de Deus: olha, Josué, você vai enfrentar grandes lutas, grandes batalhas até chegar à terra prometida, mas saiba de uma coisa: eu não vou te deixar. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Os tempos difíceis que nós temos enfrentado, nós temos que levantar da cama, do nosso leito ali, do nosso quarto, e saber que Deus não vai me deixar, não vai me deixar. Tem uma música do Juliano Som que fala isso: o Senhor nunca nos deixou. Oh não, nunca me deixou, Ele nunca nos deixou e nunca nos deixará. Ele estará conosco, Ele nos fortalecerá, Ele nos dará graça, sabedoria, derramará da sua misericórdia para nós enfrentarmos as grandes batalhas da vida. E a outra palavra que vem para nós essa noite é: eu não te desampararei. Fala de amparo, fala de cuidado, fala de alguém que tem um filho novo. Nós temos alguns casais com filhos novos aqui na igreja. Fala de alguém que tem um filho novo e que está nos seus primeiros dias de vida, né? Nós temos aí alguns casais enfrentando isso. E quando o nenê mexe na cama, no seu berço, qual é a primeira coisa que o pai e a mãe faz? Ou melhor, a mãe. O que a mãe faz? Já levanta desesperada e vai ver se o nenê não está precisando de nada. Sabe o que isso nós temos que aprender? Que Deus está amparando a minha vida e a sua vida, assim como uma mãe ampara o seu filho. Alguns pais aí de primeira viagem, que tiveram os primeiros filhos nesses dias, eles falam, e todos falam isso, que quando se tem o primeiro filho, nunca mais você dorme igual você dormia. Estou mentindo? Não, né? Nunca mais. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe, eles vão querer amparar o seu filho enquanto ele estiver ali no berço, quando eles estiverem crescendo e aí se virarem na vida. Até depois de mais velho, ainda o pai e a mãe ampara. Agora vamos pensar o seguinte: homens e mulheres são falhos, Deus não falha. Deus fala assim: se porventura o teu pai e a tua mãe te desamparar ou te abandonar, você pode ter a certeza de uma coisa: eu não vou te abandonar. Você não vai ser uma pessoa órfã aqui nesse mundo.
Que palavra extraordinária de Deus para nós. Quando eu perdi meu pai há mais de 20 anos atrás, a gente pensa, nós, os meus irmãos e a minha mãe, a gente pensou, agora nós vamos estar enrolados, nós não vamos conseguir vencer na vida. E pelo contrário, Deus nos deu força, nos deu graça, nos deu coragem, e nós chegamos até aqui. Dizer que foi fácil? Não foi. Dizer que foi tranquilo passar pela morte do meu pai e depois enfrentar o que nós precisamos enfrentar? Não foi fácil. Mas eu quero dizer a você que Deus nunca nos desamparou. E até o dia de hoje eu posso dizer que Ele tem me amparado até aqui. Ele tem cuidado de mim. E eu sei de uma coisa, irmãos, com pandemia, sem pandemia, com vírus, sem vírus, com crise ou sem crise, Deus Ele vai amparar a minha vida e a sua vida. Se você tiver dúvida disso que eu estou pregando, eu quero que você busque a Deus na sua vida. Busque ter um relacionamento com Ele de dependência. Busque ter um relacionamento com Ele de dizer: Senhor, sem o Senhor eu não sou nada na minha vida. Aprenda de uma vez por todas que não é pela sua força, não é pelo seu poder, não é pelos seus diplomas, por aquilo que você sabe, por aquilo que você conhece, é pela graça de Deus que nós somos sustentados. Moisés, antes de ser chamado, ele dizia: Senhor, escolhe outro. E Deus falou: Moisés, é você que eu vou escolher. E agora para Josué, ele está dizendo: Josué, eu vou estar do seu lado, eu não vou te desamparar, eu não vou te deixar em nenhum momento da sua vida. Só que agora ele fala para Josué: Josué, você precisa aprender mais algumas coisas. Ele diz: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Essa palavra desse tema tão forte, ela precisa entrar dentro do nosso coração. É preciso força, é preciso coragem. O mundo lá fora, o mundo fora de casa, o mundo fora sem Deus, é um mundo perigoso. Pessoas atropelando pessoas, literalmente. Pessoas passando por cima de outras pessoas. Concorrência desleal. Pessoas prejudicando em negócios. Pessoas matando em troca de dinheiro, de poder, de fama e assim por diante. Nós precisamos entender, irmãos, que eu e você precisamos da força e da coragem de Deus nas nossas vidas para continuar. Quantas pessoas, nos dias que enfrentamos, desanimadas, cabisbaixas, faltando força, faltando coragem. Quantos homens de casa, pais de família, que estão desesperados, aflitos, e Deus hoje fala para você: seja forte e corajoso. Você deve estar pensando: pastor, você não sabe aquilo que eu estou enfrentando na minha vida para falar isso. Eu quero dizer a você que Josué e tantos outros homens passaram por situações piores do que talvez a nossa, mas que tiveram força e coragem que vem de Deus para enfrentar as grandes lutas e as grandes batalhas da vida. Sabe qual que é a diferença, irmãos? A diferença é de você lutar com Deus do seu lado e lutar sem Deus do seu lado. Se você colocar Deus à frente da batalha, eu vou melhorar aqui o que eu disse. Não é colocar Deus do lado, é colocar Deus à frente da batalha. Ele vai te dar força e vai te dar coragem. Gideão, que estava ali malhando o trigo no lagar, Deus chega para ele e fala: homem forte, guerreiro, corajoso, eu te escolhi para essa obra. E diz a Bíblia que Gideão enfrentou um grande exército, com 300 homens, e ele prevaleceu diante disso. Sabe por quê? Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. É preciso força, sim. É preciso coragem. Para a gente chegar até aqui, é preciso força, é preciso coragem. Para a gente abrir a igreja, é preciso força, é preciso coragem. Até para ir no mercado hoje, você precisa ter força e coragem. Para fazer uma visita, para ajudar alguém, você tem que ter força e coragem. Para saber que não vai faltar o sustento na sua vida, você precisa ter força e coragem. Você, pai de família, precisa dizer: olha, a luta está grande, mas eu tenho a certeza e a convicção
de que o Senhor estará à frente das nossas vidas e nada vai nos faltar. Diz o texto que Deus continua falando com ele, com Josué. Ele fala: olha, seja forte e corajoso, porque você que vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi, que era Canaã. E ele repete no versículo 7, seja forte e muito corajoso. E ele vai repetir isso no versículo de número 9, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, quando a gente ouve, você que me ouve aí, quando a gente ouve essa expressão, essa fala de Deus, 3 vezes ele falou para Josué, seja forte e corajoso, tem 2 coisas que está ou pode estar acontecendo aqui. A primeira delas é porque Deus pode ter olhado para Josué e ele viu o que na vida de Josué? Que alguma fraqueza ou algum desânimo pode ter acometido o coração de Josué. Embora o texto não fale, tá? Mas dá para a gente imaginar. A gente tem que imaginar isso. Porque 3 vezes para Deus falar para ele, olha, seja forte e corajoso, provavelmente Josué ele era medroso, provavelmente. Porque quando alguém fala para a gente 3 vezes uma mesma frase, é porque esse alguém quer falar o que com a gente? Algo incisivo que nós precisamos ouvir e dar uma atenção maior. Quando a mãe fala para o filho, vamos levar para as mães aqui, que são as grandes guerreiras, ou o pai. O filho está ali se aproximando da tomada, e a mãe fala, filho, não toque na tomada. O filho está se aproximando, a mãe fala o que de novo? Filho, não toque na tomada. A criança já está quase colocando o dedinho no buraquinho ali da tomada. Pela 3ª vez a mãe grita, filho, não coloque o dedo na tomada. O que dá para a gente entender com isso? Como quando uma mãe fala para o filho, para não colocar o dedo na tomada. Porque ela sabe que o filho está desobedecendo a uma ordem dela que ela deu uma vez, aí ela dá a 2ª vez e ela dá a 3ª vez. Então ela sabe que a chance do filho colocar o dedo na tomada e tomar um choque vai ser grande, então ela fala quantas vezes? Eu estou sendo generoso, tá? A mãe fala muito mais e o pai, né? Fala várias vezes. E mesmo assim, crianças colocam e continuam colocando o dedo na tomada. O que eu estou tentando dizer aqui, me desdobrando para você entender, é que Deus fala para Josué e para nós essa noite 3 vezes. Seja forte e corajoso. Sabe por quê? Porque dentro de nós existem alguns medos naturais e muitas vezes malignos. Quantos de vocês que me ouvem têm medo de altura? É um medo natural. É um medo natural que nós temos. Quantos de vocês que me ouvem às vezes têm medo da morte? Medo natural. Quantos de nós não temos medo, né, de ficar desempregados? São medos naturais que tem dentro de nós. E existem medos que acabam se transformando em pavor. Eu tenho medo de andar de avião, já falei isso. Tenho medo. Tenho respeito, né? Não é medo, é respeito. Porque eu sei que se cair, quase chance 0 de sobreviver. Você tem medo da morte, pastor? Não. Eu tenho medo da agonia de até chegar no chão e morrer, né, Mateus? Medo da morte, talvez a gente não tenha tanto, mas só de pensar que pode ser alguns minutos até chegar no chão, né, a alma já saiu do corpo e assim vai. Enfim, eu tenho medo, mas eu tento vencer o meu medo, porque eu sei que Deus está no controle quando eu estou andando de avião. E se Ele permitir que caia, caiu, vão para a glória e vida que segue aqui na terra de quem fica. O certo é que Deus está falando para nós hoje, seja forte e corajoso. Está com medo natural dentro de você? Ai, pastor, as coisas estão tão difíceis hoje. Estou com medo de ficar sem salário, estou com medo de ficar sem dinheiro. E aí você começa a crescer esse medo no coração. E Deus está falando, seja forte e corajoso. Eu serei contigo. Por onde você andar, eu vou estar do seu lado. Não fica com medo, não te espantes, porque eu sou contigo por onde você andar. Agora, para finalizar essa palavra aqui, que eu vou terminar 9 horas.
Vamos lá, tem mais 12 minutos, eu quero terminar em menos de 12 minutos, mas para você entender o que Deus está falando aqui. Deus vai colocar algumas coisas agora, além do seja forte, corajoso, disponte, assim por diante. Ele vai falar algumas coisas fundamentais para mim e para você, diante de tudo que nós temos enfrentado nesses dias. A primeira delas é essa aqui, ó. Ele fala para Josué no 7, então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Além de falar para ele ser forte e corajoso, ele fala assim: Josué, você precisa ter o cuidado de praticar a lei que eu ensinei através de Moisés. Isso aqui precisa ser bem compreendido por mim e por você, porque é isso que vai fazer a diferença nas adversidades que nós temos enfrentado na vida. Não adianta você que me ouve, ser forte e corajoso, se você não aprender e não obedecer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Os conselhos que Deus traz através da sua palavra, são conselhos de vida e não de morte. São conselhos de paz e não de guerra. São conselhos que nos ajudarão e não nos atrapalharão. São conselhos que vão trazer benefícios a nós e não malefícios. Por isso que Deus fala para Josué: Josué, tem um porém, não é necessário somente ser forte e corajoso, é necessário você colocar em prática e ter o cuidado de obedecer aquilo que eu ensinei através do meu servo Moisés. Essa é a diferença de quem está passando pela tormenta e não segue a Bíblia, não se firma naquilo que a Bíblia ensina, e daquele que está passando pela mesma tormenta, mas tem a palavra de Deus como lâmpada para os seus pés. Salmo 119, a gente podia falar os 175, 76 versículos que tem esse salmo. Na grande maioria dele vai estar falando daquele que obedece à palavra de Deus, os benefícios que essa pessoa tem na sua vida. Sabedoria, entendimento, livramento. Então, não adianta a força e a coragem se você não tiver o cuidado de praticar aquilo que você tem aprendido através da palavra. Resumindo, o que Deus está falando para nós hoje é: seja forte e corajoso, mas tenha o cuidado de praticar aquilo que está escrito no livro da vida. Não é o livro do Fernando, é o livro da vida. É o livro que Deus deixou para nós, para nos orientar diante das aflições e diversas aflições que nós temos na vida. Ele diz, dessa lei, desse livro, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas não desvie para a direita e para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde você andar. Está percebendo que não basta só a coragem e a força e a coragem, entra o ingrediente de não nos desviarmos da palavra. A gente liga lá, vou ser mais prático, a gente liga a televisão lá, ligou lá na televisão. Aí a televisão de manhã fala o que para nós? E está bem propício, né, para a gente isso. Até semana passada era gafanhoto. Aí essa semana, agora lá no sul, veio um ciclone, e aí já veio desespero, morte. Eu não estou minimizando os problemas, irmãos. Presta atenção no que eu estou falando. Não estou diminuindo os problemas. Eu só estou dizendo que quando eu fico com a minha vida firmada naquilo que o noticiário fala, a chance de eu ficar desanimado, sem coragem, sem força, é bem maior do que aquele que ouve a palavra de Deus e permanece naquilo que Deus tem falado. Então assim, tempestade sempre veio ao mundo e vai continuar vindo até Jesus voltar. Terremoto também, pragas também, enfermidades também, crises também. É o profeta do Apocalipse, o profeta do caos. Não. É bíblico. Os tempos são outros, mas as dificuldades, elas continuam existindo e sempre existiram. Depois que o bendito Adão e Eva pecaram, a destruição veio sobre a face da terra. O que eu estou dizendo para você
é que se eu me desviar, presta atenção nisso que eu vou concluir a mensagem, se eu desviar o meu foco para o noticiário e por aquilo que a grande mídia hoje tem falado que não vai dar certo, que vai estourar, que vai quebrar, tal. Aí você fala, mas pastor, você não está vendo o que está acontecendo? Eu estou. Mas eu, Fernando, decidi a ter minha vida pautada na palavra de Deus. Se você quiser ter a sua vida pautada no noticiário da TV ou da internet assim por diante, é uma escolha que você faz. Não vou falar problema seu, vou falar, é uma escolha que você faz. Eu, Fernando, e a minha casa, que é a Ana, nós decidimos pautar nossa vida na palavra de Deus. Então você está imune a tudo que está passando? Não. Eu tenho a palavra de Deus para me guiar, para me conduzir, e ela me garante a vitória mesmo em meio às tempestades da vida. Então eu não vou me desviar para a direita e para a esquerda, mas eu vou ter o cuidado de seguir aquilo que Deus tem falado. E aí também ele fala uma segunda coisa aqui, para que Josué falasse isso também às outras pessoas, para resumir e encurtar a história aqui. Ele fala, olha, fale desse livro da lei, de dia e de noite, fale. E aí medita, melhor dizendo, nesse livro de dia e de noite. Você vai dormir, lê a palavra, você vai acordar, lê a palavra. E fale isso para as pessoas à sua volta. Fale a palavra de Deus. É melhor ter o título de alguém fanático do que o título de alguém que está desanimado, sem rumo na vida. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. E aí diz o texto aqui, e eu finalizo com isso, ele diz assim, então, no versículo 8 ele diz, então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Tanta gente correndo atrás de sucesso na vida, a receita está aqui. Você quer ter sucesso na vida? Coloque esse livro da lei dentro da sua casa, dentro do seu coração, fale dele, medita nele dia e de noite, seja forte, seja corajoso, mas saiba que você cumprindo os mandamentos e as leis do Senhor, você vai ser bem sucedido na vida. Pastor, o senhor está prometendo, e a palavra que eu vou ter carro importado, morar lá na zona sul de Ribeirão, na cobertura no prédio lá da Fiuza, não estou dizendo isso, eu estou falando que você vai ser bem sucedido, ou seja, a sua casa vai ser abençoada, seus filhos vão ser abençoados, o trabalho das suas mãos vão ser abençoado. Tem aposentados aqui na nossa igreja que vivem com um salário mínimo e não passam fome. Sabe por quê? Porque não é o quanto nós ganhamos, mas é Deus abençoando aquilo que vem nas nossas mãos e Ele faz prosperar. Tem muita gente me ouvindo, que é de uma época onde dentro de casa só tinha arroz, feijão, ovo e às vezes uma salada de tomate com alface. E hoje são marmanjos que criaram filhos, e desculpa aqui a sinceridade, que estão criando os netos e bisnetos, às vezes até com o salário que teve do passado na vida, do seu trabalho. Decida hoje a ser forte, a ser corajoso, mas decida hoje colocar Deus e a sua lei no seu coração. E você pode ter certeza de uma coisa, que você vai prosperar. Deus vai te abençoar. E tudo isso vai passar. E nós seremos gratos ao Senhor, porque Ele vai cuidar de nós, não só nesse tempo, mas enquanto nós estivermos aqui em vida. Ele prometeu que Ele estará conosco e vai nos abençoar. Vamos orar essa noite? Eu quero orar por você. Eu sei que os tempos são difíceis. Eu posso falar aqui que os tempos são maus, tempos difíceis. Há um clima de desespero, de medo, de insegurança, de incertezas. Mas tome uma decisão na sua vida hoje. De se dispor, de ser forte, corajoso e principalmente colocar a palavra de Deus na sua vida, no seu coração. Não lá na sua casa, lá no Salmo 91. Pastor, tem a Bíblia aberta em casa. Bíblia aberta que não é lida, não resolve nada. A Bíblia
ela precisa estar dentro do nosso coração, praticada, lida e praticada por mim e por você. Você que está cansado da vida, você que está cansado dos seus problemas, das suas dificuldades, que você possa hoje tomar uma decisão de seguir a Deus, de entregar a sua vida a Ele, de colocar a palavra dEle dentro do seu coração. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Davi disse: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Que você possa receber essa palavra de Deus para a sua vida. E que essa paz de Deus, não a minha, a verdadeira paz, possa agora entrar dentro do seu coração. Vamos orar? A Silvana está ali anotando os pedidos. Se você ainda tiver algum pedido de oração, pode fazer. Você tem mais um minutinho aí enquanto eu oro. E depois nós finalizaremos o culto com a oração final de todos os pedidos da nossa igreja. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor hoje disse para nós: dispõe-te, seja forte, seja corajoso, porque eu não te deixarei, não te desampararei. Eu estarei com você por onde quer que você andares. Eu estarei do teu lado. Mas tenha um porém. Tenha o cuidado de cumprir a minha palavra, a minha lei e os meus estatutos. Se você cumprir, você será bem-sucedido por onde você andar. Ó Deus, nós abrimos o nosso coração para essa palavra e pedimos que essa palavra possa trazer frutos verdadeiros a cada um de nós. Que estejamos abertos para cumprir a tua palavra e saber que o nosso socorro vem do Senhor. Dá força àquele que está cansado, levanta aquele que está desanimado, que está talvez prostrado numa cama, depressivo, angustiado. Libera uma palavra de cura, de restauração e de ânimo a essa pessoa. E que no nome de Jesus, o Senhor possa enviar a restauração e o milagre de Deus a essas pessoas que estão me ouvindo. E se você que ouviu essa palavra hoje, quiser entregar a sua vida para Jesus, eu quero fazer uma oração aqui por você. E eu quero que você aí da sua casa, do seu lar, possa também abrir a sua boca e falar, e repetir essa oração que eu vou fazer aqui. Eu não estou vendo, mas Deus está vendo. Deus está do seu lado. Ele está te ouvindo. E Ele vai responder a sua oração. Repete comigo dizendo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração nas tuas mãos. Eu peço que a partir de hoje, o Senhor faça morada em mim. Eu peço que o Senhor salve a minha vida. Eu peço para que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Eu peço para que o Senhor cuide de mim. Peço para que o Senhor cuide da minha família. E peço a tua salvação. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor veio a esse mundo, morreu pelos meus pecados e está hoje vivo, assentado à destra de Deus, intercedendo por mim aqui na terra. Eu creio nisso, Jesus, e peço a tua salvação em minha vida. Ó Deus, obrigado por essa palavra, obrigado pelas orações que tiveram nos lares, e que a salvação do Senhor alcance cada vida e cada família nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estaremos finalizando aqui o culto. A Silvana está terminando ali de colocar os pedidos. O Roger mandou uma mensagem para mim antes do culto aqui, pedindo oração pelo Ian e tantas outras pessoas, né, que têm pedido oração para nós. Eu quero colocar a vida da dona Cecília em oração. Quero colocar, obrigado, a vida
da Dorinha, da Dona Hilda, da Cida Oliveira, da Cida do Theo, o Theo, Dona Virgínia, Dona Mercedes, Marilda, Toninho, colocar os pais da Silvana também, todos os idosos da igreja, a Dona Cida, mãe da Elaine, a Dona Teresa, tantas pessoas que a gente tem aqui, a Dona Denise, e talvez eu vou esquecer de alguns aqui, mas a Dona Lourdes, tantas pessoas, né, que estão ali trancadas, a irmã Rita também, que é vizinha aqui da igreja, que Deus possa cuidar dos nossos idosos, os idosos que estão me ouvindo também de Rio Claro, de Santa Cruz, aonde você estiver, que Deus possa abençoar a sua vida. Nós estaremos orando por você também, que está passando por esse tempo difícil. Nós oramos pelo sobrinho da Dani Ocábio, o Eduardo, oramos pela família da Monique, a Jaque e o Will também estão pedindo pela saúde deles também, a Andréa Cardoso, que está pedindo pela família, a Sandra Monteiro, que pede pela família, pelas pessoas que são especiais para ela, muito bom, pelos amigos, familiares e assim por diante. O Roger, né, que pede oração pelo Ian, a Yasmin também, do Rafa, que está falando, está agradecendo a Deus pelas provisões, pelo sustento até aqui, pede pela família, pela vida profissional do Rafa. O Pedro pede oração pela mãe da Jô também, a Dona Estela. Estamos terminando aqui. O Theo pede oração também pela cunhada dele, a Virgínia, a Teresa. A Ruth Alves pede pela família dela. O Nádio pela família e pelos pais. O Rafael Silva, lá de Jardinópolis, ele pede também para que Deus dê direção ao futuro profissional dele. E agradece também pelas provisões. O Dimas pela família dele, pela empresa, pelo garoto Raul, pelo Edivaldo Walter. E a Dani, por fim, pede pelo seu amigo também, Adriano. Nós vamos orar por esses pedidos aqui, na certeza, na convicção daquilo que eu acabei de pregar aqui, que Deus está conosco, Ele está ouvindo as nossas orações. Ele não vai nos deixar, não vai nos desamparar. Nós seremos fortes e corajosos e esperaremos os milagres de Deus se manifestarem em nossas vidas. Pai bendito, eu coloco cada pedido em Tuas mãos nessa noite. Todos esses pedidos aqui que estão em minhas mãos, eu declaro sobre cada um deles as bênçãos do Senhor. E peço a Deus para que o Senhor possa repreender toda obra do mal contra essas pessoas, contra essas vidas. E eu declaro, Pai, que o milagre do Senhor irá acontecer sobre essas pessoas em nome de Jesus. Nós declaramos a vitória, declaramos a Tua bênção, agradecemos pelos diversos pedidos já respondidos e pedimos ao Senhor, continue com a Tua mão sobre nós, enviando a Tua provisão, Teu cuidado e suprindo todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Recolhe agora esses pedidos de orações e responda a Deus no tempo do Senhor, na certeza de que o Senhor não deixará ninguém sem resposta e também nos dará a vitória em o nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre a Tua igreja hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe sua vida, que essa palavra ela fique firmada no seu coração. E se essa mensagem abençoou você, compartilhe com alguém, com algum amigo, com algum familiar, e que essa palavra possa chegar em tantos lares, em tantas pessoas necessitadas de ouvi-la. Que Deus abençoe, um forte abraço nosso aqui da igreja, e que o seu final de semana seja um final de semana de paz e de alegria. Fique na paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.